Glória a Deus. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite, amada igreja. Boa noite, amigos e familiares. Boa noite aos que estão aqui. Graça e a paz do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe mais uma noite. Visite o nosso coração. Fale conosco de uma maneira muito especial, muito agradável. E sejamos edificados pela Tua palavra, sejamos edificados na fé. Amém? Quero agradecer mais uma vez a todos os irmãos que estão conosco aqui. Amém? Os irmãos que vieram servir a Deus e preparar este culto. E vamos nesta noite compartilhar mais uma palavra de Deus. Amém? Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu quero orar pelas famílias. Quero orar pela Milena que pediu aí na internet oração pelo seu filho. E por muitos irmãos que estão passando dificuldades nesta hora. Não só dificuldades na área financeira, mas dificuldades na área familiar, dificuldades na área do emprego, dificuldades com muitas outras coisas, né? Pois o tempo que a gente vive é um tempo difícil, é um tempo desafiador, é um tempo onde muitas pessoas perdem a paciência, onde muitas pessoas vão correr o risco, né? E a gente sabe que nem todo lugar, né, tem uma tranquilidade, tem uma estrutura, e precisa, né, do socorro de amigos e principalmente neste momento da palavra de Deus, da presença de Cristo, né, nos corações, nas famílias, para suportar aí as adversidades. Amém? Então você que está em casa, feche teus olhos, vamos orar. Pai santo e maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, Pai, nós levantamos um clamor pelas famílias, pelas pessoas que estão dentro de suas casas, pela Milena e pelo teu filho, Senhor, que precisam de uma providência, de um socorro, por tantas e tantas pessoas, Pai, no nosso país e no mundo afora, que estão sofrendo, meu Deus, com o coronavírus, que estão sofrendo, meu Deus, pelas perdas, que estão sofrendo, Senhor, com o desemprego, que estão sofrendo com entes queridos no hospital, que estão sofrendo, Senhor, as duras penas, ó Pai, desta pandemia que se instaurou, ó Pai, no nosso planeta. Meu Deus, só a Tua misericórdia, Senhor, que pode, meu Pai, reverter toda a situação. Só a Tua graça, só o Teu Espírito Santo é quem pode nos consolar e nos fortalecer nesta hora tão dura, Senhor, tão difícil, ó Deus. Pai Santo, tenha misericórdia de nós. Eu peço perdão, ó Deus, pelos pecados que temos cometido contra Ti. Peço perdão, ó Deus, pela Sua igreja, Senhor, se de alguma maneira ela tem deixado de exercer, ó Pai, a Tua função, se de alguma maneira ela tem deixado, meu Deus, de anunciar a Tua palavra, se de alguma maneira ela tem deixado, meu Deus, de dar a devida glória ao Senhor. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor alcance, meu Deus, pela Tua bondade, pela Tua longanimidade, Senhor, a vida de cada um dos seus e de toda esta nação, ó Pai, que tem sofrido, meu Deus, com muitas consequências, Senhor, desta pandemia, deste vírus. Pai Santo, dê sabedoria às nossas autoridades, ao nosso presidente, aos nossos governos, para que possam tomar decisões em favor, ó Deus, da sociedade, decisões justas e prudentes, ó Deus, que venham trazer, ó Deus, os benefícios à sociedade e não venha trazer mais ainda ruínas, ó Deus, e desgraças, Senhor, a vida deste povo. Senhor, nos sustenta, a nossa confiança está em Ti. Nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas em Tuas mãos. Não deixa faltar o pão de cada dia sobre a mesa, meu Deus, dos Seus servos. Não deixa faltar, ó Deus, a provisão, ó Deus, a alegria, meu Deus, a esperança no coração dos Seus filhos. Visita pelo Teu Espírito Santo, consola,
consola os que choram. Eu oro pela vida da Simone, Senhor, que perdeu o seu irmão, ó Pai, neste dia. Que o Senhor conforte a tua família, que o Senhor conforte, meu Deus, a tua serva, que o Senhor conforte a vida de tua mãe, Senhor, que o Senhor console a todos, ó Deus, pela essa lamentável perca, e tantos, ó Deus, ó Pai, pessoas e famílias que perderam os seus entes queridos neste tempo, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Você que está aí agora, abra a sua Bíblia, amém? A todos no livro de Gênesis, capítulo de número 37, amém? Uma palavra que falou comigo nessa madrugada, quando eu estava ali meditando em alguns textos, em algumas mensagens, e uma palavra que está muito na moda, e que nós precisamos neste tempo atentar a ela. É uma palavra que se chama resiliência. E eu fui pedir a Deus assim uma palavra que fosse algo dentro do nosso contexto bíblico, cristão, para nós falarmos de resiliência cristã. E o Senhor me conduziu aqui à vida de José, que está em Gênesis, capítulo de número 37, amém? Então vamos falar nesta noite de resiliência cristã, e eu quero abrir com você este texto de Gênesis, capítulo de número 37, amém? Abra aí na sua casa, compartilhe, amém, esta live aí com seus amigos, familiares, e vamos juntos compartilhar da mensagem de Deus nessa noite, amém? Gênesis 37, nós vamos ler alguns textos. Comece aí pelo versículo 5, amém? A história de José vai do 37 até o Gênesis 45, irmãos, então é bem extenso, né? Até Gênesis 46, melhor dizendo, então é bem extensa a história de José, amém? Mas nós vamos aqui ler alguns textos e aprender com a vida de José a respeito do que é resiliência, e principalmente a resiliência cristã, tá certo? Então vamos aos textos, amém? Você vai abrindo aí, nós vamos acompanhando aqui. Gênesis 37, verso de número 5, que diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-os a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-os o pai e lhe disse: Que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos a apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. E assim enviou ele do vale de Hebrom, e foi ele a Siquém. Vamos lá no verso de número 19, irmãos, que diz assim: E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos.
Agora você vai lá no 28, no verso de número 28, que diz assim: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Pula um pouquinho, vai lá no 32, que diz assim: E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: És a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Vai um pouquinho para frente aí, lá no capítulo 42, amém? Capítulo 42 agora. Vamos acompanhar aqui alguns versículos. 42, nós vamos ler do 6 até o 10. A história de Josué já se passou, amém? De lá do início, quando ele foi vendido, e agora vamos ver aqui em 42, do 6 ao 10, a sua posição já. Josué era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. E vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém, não se deu a conhecer. E lhe falou asperamente e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José do sonho que tivera a respeito deles e lhes disse: Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Agora vai lá no 25, verso 25, que diz assim: Ordenou José que lhe enchessem de cereal os sacos, e lhe restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal, e os pusessem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Pulando um pouquinho, irmãos, vamos lá no capítulo 45. Estou resumindo muito aqui a história de José, amém? Só para nós termos uma ideia. Mas nós vamos trabalhar aqui durante a mensagem. Capítulo 45, do 1 ao 5, que diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que haviam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Amém? Irmãos, resiliência cristã. Resiliência não é resistência. Resiliência está muito além da resistência.
Quando nós falamos de resiliência, irmãos, nós vamos ver o significado da sua palavra, e ela é oriunda do latim, que significa resiliens ou resilire, significa voltar ao estado normal ou voltar atrás. Principalmente após uma situação crítica que altera o equilíbrio de um sistema, da morfologia de um objeto ou o estado natural de um ser, de um indivíduo. É a capacidade que uma pessoa adquire para lidar com seus problemas. Vencer os obstáculos e não ceder às pressões impostas. Seja qual for a situação que ela esteja enfrentando. Também é a capacidade de lidar com mudanças, se adaptar e a elas reagir positivamente. Podemos dizer que a resiliência cristã é a capacidade de manter-se firme na fé diante das lutas. Mesmo que ela venha trazer percas para nós. Ou seja, resiliência em nossa vida cristã significa crer que mesmo que as lutas nos assolem, Deus é o nosso consolador. Deus é o nosso escudo e fortaleza. Deus está no controle e nós não vamos perder. Aleluia. Significa saber quem somos diante de Deus. Mesmo que queiram impor, forçar ou trocar a nossa identidade. Significa estar na prisão, mas sabendo que Deus não te esqueceu lá dentro. Significa enfrentar a fornalha, mas não se vangloriar com o livramento dela. Significa perder referências, mas não perder o seu propósito, o seu foco, o seu objetivo que Deus estabeleceu no coração. Resiliência está ligada a um posicionamento. Enquanto alguns são conduzidos pelas estações, outros a conduzem e não permitem que elas desconstruam o seu ser. Temos uma palavra muito próxima que pode confundir os seus fundamentos, que é a palavra resistência, a qual eu disse no início. Resiliência não é resistência. Mas precisamos saber distingui-las. Resistência está ligada ao ato de resistir a algo. É uma força que se opõe a outra, ou seja, que não permite você ceder. Por exemplo, Tiago capítulo 4, verso de número 7, Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Significa não ceder às mentiras do diabo, significa não ceder às tentações, significa não ceder aos convites enganosos que ele nos apresenta, que ele põe sobre a mesa, mas estar mais perto de Deus, mais próximo de Deus, se fortalecendo para vencer tais investidas do maligno. Resistência está ligado a não ceder às vontades que são próprias, como comer um chocolate. Você olha para o chocolate e ele olha para você, você fala: eu tenho que resistir, porque senão a camisa não vai entrar. Resistência está ligado a você não ceder aquilo que você não pode de fato fazer. Como, por exemplo, gastar recurso desnecessário. Você sabe que você tem conta para pagar, mas você está passeando no shopping. Vamos matar a saudade aqui agora, só na lembrança. Você está passeando no shopping, aí você sabe que você tem despesa para pagar, mas você olha para aquela roupa, você olha para aquele sapato, você olha para aquela vitrine, ela te chama, mas você tem que resistir. Você não pode ceder àquela tentação, porque você tem gastos. Você sabe que vai te comprometer. Resistência está ligado a não ceder às suas vontades próprias.
Também significa a defesa contra um ataque, não ceder à vontade de outro. Podemos usar o exemplo de Josué. De José, quando ele não cedeu à tentação da mulher de Potifar. Capítulo 39 de Gênesis, do verso 7 ao 12, vai dizer que José, ele estava dentro da casa de Potifar, e a mulher de Potifar achou beleza na vida de José, e queria o tê-lo, e tentava-o todo dia para possuí-lo. Mas José se manteve firme e resistiu àquela mulher, a tal ponto de ele ser acusado injustamente de assédio contra ela. Também temos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que não cedeu à pressão do diabo, depois de ser tentado 40 dias no deserto. Quando o diabo se levantou contra Cristo, lá em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11, vai dizer que Jesus resistiu às tentações do diabo. O diabo levou o Senhor até um alto monte e disse para ele: lança-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem. E Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo disse: se está com fome, passou 40 dias no deserto, faça com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus foi tentado, mas resistiu. É resistência. Agora, tratando-se do ambiente da fé e da resiliência, o amadurecimento nos torna resiliente, não apenas resistente. Quanto mais nós vamos ganhando experiência na vida, quanto mais nós vamos aprendendo com as percas, quanto mais nós vamos aprendendo com situações como essa que estamos vivendo, mais forte nós nos tornamos, mais resilientes nós devemos nos tornar. A resistência faz parte do processo da resiliência, o que tornará mais forte em sua formação. Quanto mais profundo for os seus fundamentos, mais forte e preparado se tornará o seu edifício. Quanto mais conhecermos a Deus e nos tornarmos íntimos dele, mais fé teremos e mais forte nos tornaremos para enfrentar as batalhas espirituais e constantes dessa vida. Assim saberemos superar as perdas e os sofrimentos, sem que ele mude a pessoa e os propósitos de Deus em nós. Não é a estação que conduz a nossa vida, mas nós devemos conduzir a nossa vida, seja qual for a estação que estamos. Não é a crise que determinará a minha fé, mas a minha fé precisa permanecer firme e inabalável para me ajudar a superar a crise. Quando olhamos para a vida de José, que desde a sua juventude ele sofreu com situações gravíssimas, nós podemos pontuar uma relação grande de dores, sofrimentos, mas que fortaleceu a vida de José. Eu fiz algumas relações aqui, irmãos. Primeiro, inveja dentro de casa. José teve inveja dentro da sua casa. Dentro da sua casa, ele já era perseguido. Segundo, José sofreu a ameaça de morte de seus irmãos, dos seus próprios irmãos. Tinham a intenção de matá-lo. Terceiro, foi comercializado pelos seus irmãos como uma mercadoria qualquer. Foi vendido como um objeto qualquer. Como se vende um
um sapato. Quarto, viveu longe de seus pais e de sua terra. Ainda jovem, foi levado para um lugar que ele nem sabia o que seria de sua vida. Quinto, foi parar na casa de um egípcio como um escravo. Poderia pensar, já era, acabou a minha vida. Sexto, foi acusado injustamente de um ato que não cometeu, parando na prisão. Piorou mais ainda. Sétimo, sofreu as dores e os maus tratos de um criminoso. Oitavo, foi esquecido por aquele que ele mesmo ajudou, revelando os seus sonhos. Quando estava dentro da prisão, ele falou ao copeiro: você vai subir de volta à casa do rei. Lembra-te de mim. E o copeiro se esqueceu de José. Nono, sofreu as dores de uma solidão e abandono na prisão por 2 anos. Que dura vida é essa de José, irmãos? Porque muitos olham para José e falam dos seus sonhos. Muitos olham a palavra de José e falam: se tentarem matar os seus sonhos, não deixe. Mas para José alcançar os seus sonhos, ele sofreu duras penas na vida. E José, que sofreu como ninguém, tinha todos os motivos para desprezar a sua vida, para dizer: a minha vida não vale de nada. Olha onde eu estou. Ele tinha motivos na lógica humana para se apartar de Deus. Para dizer assim: Deus me esqueceu, porque no lugar onde eu estou acabado, já era, minha vida não tem prospecção futura nenhuma. Porém, o que vemos é o contrário na atitude de José. Ele não perdeu a sua fé em Deus, e todo o sofrimento lhe serviu de amadurecimento, de preparação para lidar futuramente com os desafios e tudo que ele iria receber da parte de Deus. Ainda diante de todo o sofrimento e perca e de toda a situação de injustiça que José sofreu, ele não perdeu a convicção de quem ele era, dos propósitos de Deus para a sua vida, dos sonhos que ele teve diante de Deus e da esperança que amanhã Deus mudaria a sua história. Se José não tivesse superado a traição de seus irmãos, será que ele teria assumido a honra que lhe estava proposta? Se ele tivesse culpado a Deus por suas marcas, será que essa história nos serviria hoje de exemplo? É o desafio duro da vida. Nós não compreendemos, irmãos, e nunca vamos compreender os caminhos que Deus faz a gente trilhar. Que Deus faz a gente ser conduzido. Mas por mais íngremes que sejam, sempre no final da estrada há uma honra preparada por Deus. Pode pegar a história de todo homem fiel a Deus. No seu início, ele começa a sua trajetória e começam-se as lutas. Elas se agravam, elas assolam, mas Deus sempre entra no final dessa história para dar a honra devida ao seu servo.
O que fez de José um homem resiliente não foi apenas a sua sabedoria e a sua capacidade de lidar com as tarefas, porque ele era um homem sábio, inteligente, e ele se adaptou bem aos serviços e à cultura do Egito. Não foi isso que lhe fez um homem resiliente, mas uma fé e um sonho que estava fundamentada no seu coração. O que faz de um homem resistir pela fé às duras incertezas da vida não é o seu grau de escolaridade ou o seu poder aquisitivo, mas é a revelação de Deus para si. É quando nós entendemos quem Ele é dentro de nós e quem nós somos perante Ele. Aleluia! Porque quando nós entendermos o que Deus fez pela nossa vida, os propósitos que Ele tem pela nossa vida, os caminhos que Ele tem para a nossa vida, os planos que Ele tem para a nossa vida e o que Ele nos formou para servirmos a Ele, para sermos perante Ele, nós vamos entender o que é resiliência e superar as dores que forem necessárias e não vamos mudar o nosso estado de servos, de filhos, de cordeiros de Deus. Além disso, José entendeu ao declarar aos seus irmãos, lá em Gênesis capítulo 45, do verso 7 ao 8, que ele diz: Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em terra do Egito. José, ele enfrentou todo o sofrimento, toda perca, toda dor, toda luta na sua vida, não perdeu a sua referência, e quando ele se torna um poderoso dentro do Egito, quando ele vê a família dele sendo trazida aos teus pés, é onde José, ele declara: eu sei agora o que Deus preparou para a minha vida em todo esse tempo de luta. Não fostes os meus irmãos que me traíram, não foi o Faraó que me injustiçou, mas foi Deus quem permitiu eu passar por tudo isso, porque Ele tinha uma grande obra para realizar através de mim. José entendeu o seu propósito de vida diante de Deus, e isso lhe foi forte o bastante para vencer as pressões que tinham dentro de si e perdoar os seus irmãos e a tudo o que ele passou e a todos quantos passaram por ele e a tudo o que foi feito contra a sua vida. José, ele se tornou um homem bem resolvido. Porque quando nós não temos algo bem resolvido dentro de nosso coração, isso se torna um pus ou um machucado que fica latejando na nossa vida e nos carrega para a vida inteira, dizendo: está doente, precisa ser curado. E quantas pessoas, irmãos, na situação de José tinham dito: meus irmãos, agora é a hora da minha vingança. Eles estão aqui, eu sou governador do Egito, agora eu vou fazê-los padecer duras penas por causa do que eles me fizeram. Resiliência quer dizer você não perder o seu estado anterior. Ou seja, José nunca teve a maldade contra os seus irmãos. E não foi agora que ele estava no poder que ele iria usar este poder para se vingar deles. Mas a resiliência fez com que José os amasse e não perdesse a sua referência como pessoa, como servo de Deus, como um homem de Deus. Às vezes,
uma desordem na vida faz-se necessário para o crescimento. Você já talvez sofreu algo nesse sentido? Quando você está numa situação, parece que normalizada, e daqui a pouco tudo vira de cabeça para baixo. Você já sofreu algo na sua vida quando você fala assim: agora eu me estabilizei, agora eu vou encostar o burro na sombra porque está tudo tranquilo, e Deus chacoalha, e Deus muda, e Deus inverte toda a situação? É o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 5, do 3 ao 5, Paulo vai dizer assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Romanos, capítulo 5, do 3 ao 5, Paulo vai dizer assim, ó. E não somente isso, mas nós também nos gloriamos nas próprias tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Paulo está dizendo que as tribulações nos levam ao amadurecimento, e a sermos mais fortes, e a termos relações mais saudáveis diante da vida. Ninguém gosta de sofrer tribulação, irmãos. Eu também não gosto, mas ela faz parte do meu processo de amadurecimento e de crescimento. Aleluia! Ela faz parte do meu aprendizado e se torna necessário para que amanhã eu seja uma pessoa melhor diante de Deus e das minhas relações com as pessoas. É como você tratar um filho a pão de ló, dá tudo o que ele quer, faz toda a vontade dele, faz tudo o que ele deseja fazer, e quando ele cresce, você não criou um filho, você criou um monstro. E às vezes é necessário dizer ao filho: não, agora não pode, hoje você não vai, para que você comece a forjar o seu caráter e a ensinar o que é a vida, para que amanhã ele seja uma pessoa responsável, digna de honra da sua casa. Às vezes Deus causa uma desordem para nos trazer crescimento. Nesse período de crise, irmãos, quantas pessoas já não soltaram as rédeas? Quantas pessoas já não desistiram de seus caminhos, de seus sonhos e projetos? Quantas pessoas já não perderam as esperanças da vida? Quantos, irmãos, que estão aprisionados com medo? Precisamos entender que precisamos aprender que com a sabedoria e a experiência daqueles que já sofreram as dores, para que não sejamos derrotados pela nossa falsa sensação de superioridade. Sabe qual é o grande problema da sociedade jovem de hoje em dia? Eu sei de tudo já. A sociedade mais jovem de hoje em dia, na sua adolescência, dos 16 ali até os 20 anos, talvez estou estendendo um pouquinho, mas diz assim: eu já sei de tudo, eu não preciso de meus pais, eu não preciso aprender com os mais velhos, eu não preciso ouvir ninguém, eu já sei o que é a vida. E quantos jovens não sabem nem o que querem da vida? E quantas meninas não sabem nem o que é preparar uma bela refeição? Quantos homens não sabem o que é trabalho? Que sociedade é essa que a gente se tornou? Antigamente, os filhos espelhavam-se nos pais. Antigamente, a
palavra do pai era autoridade dentro de casa. A palavra de um professor na escola era autoridade. Havia-se referências. Mas hoje, nós estamos sendo enganados pela nossa falsa superioridade, de achismo de que eu sei. E não sabemos de nada. Deus levou José jovem ao Egito para aprender, para ser forjado, para ser tratado, para ser amadurecido, porque Deus tinha um projeto com José, de levantar ele como governador daquela terra e resgatar o seu povo da fome que viria. Deus tinha um projeto na vida de José, e levou José a ser tratado. Precisamos aprender a exercer a nossa fé, alimentar o nosso coração com a nutrição necessária que nos fortalece para esses dias maus. Quantos irmãos crentes não se perderam neste período? Quantos e quantos ouviram tantas e tantas palavras e ministrações e não estão neste período perdidos na sua fé? Escute, a igreja não é as quatro paredes que nós temos aqui. A igreja é um ajuntamento de pessoas, seja ela onde ela estiver. Se você estiver na sua casa, reunido com sua família, falando de Deus, Ele está aí. A sua fé precisa ser exercida. Para chegar ao fim, irmãos, eu quero te dar algumas dicas para que você seja resiliente, resista, seja forte, não perca a sua identidade, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Você não perca o seu estado original de servo de Deus. Você não seja influenciado pelas notícias que você escuta hoje. Seu coração não seja abalado pelas falsas mentiras que a mídia expõe aí fora. Primeiro, não culpe os outros pelo seu insucesso. Nós temos a tendência de sempre dizer: foi por causa de alguém. Foi por causa de fulano. Por causa da minha família lá atrás eu estou nessa situação. Não culpe os outros. Olhe aonde você errou e recomece. Aprenda com os erros do passado e faça diferente no seu futuro. A coisa mais difícil que tem hoje, irmãos, é nós olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos que nós erramos, que nós falhamos e não queremos fazer diferente. Nós esperamos que a resposta venha no nosso conforto. Aprenda a lidar com as suas emoções. Resiliência está muito ligada à capacidade de uma pessoa saber lidar com as suas emoções. Quantas pessoas numa situação como José viveu teriam perdido a sua cabeça, teriam perdido o controle da sua vida, teriam perdido o rumo dos seus propósitos, teriam jogado a toalha, teriam desistido de tudo e se entregado. Mas uma coisa que nós precisamos aprender é controlar as nossas emoções. Porque Salomão diz em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Só para a gente não sair falando besteira? Não. Porque a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Mas devemos guardar o coração para que essas amarguras não reflitam no nosso ser. E a gente aprenda a tratá-las dentro de nós e a jogar fora aquilo que não lhe acrescenta nada. Procure construir uma vida e tenha hábitos saudáveis.
Filipenses vai dizer: tudo que é verdadeiro, tudo que é lícito, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, nisto pensai. Procure nutrir uma vida agradável. Eu sei que está difícil viver dentro de casa nesses dias. Mas o maior desafio, irmãos, é ter uma vida nutrida em hábitos agradáveis. Em todos os aspectos. A boa convivência, a alimentação, a troca e muitas outras coisas. Procure relacionamentos que te edificam e que faça você sair do seu conforto. A gente fala que o amigo verdadeiro é aquele que diz a verdade, mas quando ele diz a verdade, a gente se torna inimigo dele. Engraçado isso, né? A gente diz que o verdadeiro amigo é aquele que chega na cara e diz assim, ó, você está errado. Mas quando ele chega na nossa cara e diz você está errado, a gente fala, eu não quero ouvir o que você tem para me falar. Você não sabe de nada da minha vida. Deixa eu. Engraçado isso. Mas nós precisamos ter pessoas do nosso lado que nos edificam. Principalmente nesta hora, irmão. Você que está dentro de casa, você vai ficar ouvindo quem? Alguém que está te transmitindo esperança, vida, palavra no seu coração? Ou alguém que está dizendo, olha, ontem morreu mais 1000, hein? Cuidado, que você pode ser a próxima vítima. Olha, ontem, você não sabe, do lado da minha casa aqui, ó, o rapaz foi internado, menina, se for coronavírus, nós estamos ferrados. Ou você vai ouvir alguém que vai dizer assim, ei, não temas, não te assombres, porque o Senhor é o teu Deus, é Ele quem te guarda, é Ele que te fortalece, é Ele que te edifica, é Ele que está no controle de todas as coisas. Alguém que vai alimentar o teu coração, que vai nutrir a tua alma. Aleluia. Principalmente, fortaleça a sua fé em Cristo e descubra qual é o seu propósito de vida. Muita gente em dúvida do que Deus tem para a sua vida. Tem muita gente em dúvida do que é realmente diante de Deus. Tem muita gente em dúvida da sua salvação. Tem muita gente em dúvida se foi escolhido ou não para fazer tal coisa diante do Senhor. Procure este tempo, procure esta oportunidade para descobrir o seu propósito diante de Deus. Será que José, no período em que ele esteve na prisão, no período que ele foi vendido como escravo, no período que ele sofreu duras injustiças, ele não chegou também a pensar, o que será de mim? Será que meu sonho vai ser vivido um dia? Será que José não pensou o que será da minha vida? Eu imagino que sim. Mas o que mais nutriu o seu coração foi a sua fé, a certeza de que Deus, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, aleluia, de seus descendentes, o Deus que havia feito grandes maravilhas, não iria abandoná-lo. E o que eu quero te dizer, Deus não abandonou a sua igreja. Deus não nos abandonou. Seja qual for o tempo em que você esteja vivendo, Deus está conosco. Deus, Ele é conosco.
Então, seja qual for a dor, a luta, a perca que você esteja passando, não deixe a situação, o ambiente ou o teu adversário mudar a pessoa que você é diante de Deus. Aleluia! Porque nós sabemos que as dores da vida, elas são parte de nós, mas elas não permanecem, elas são passageiras. E Jesus disse um dia, lá em Apocalipse, Jesus disse: um dia enxugarei dos vossos olhos toda a lágrima. Já não haverá mais dores, já não haverá mais pranto, todas as coisas serão passadas. Resiliência, irmãos, cristã, aleluia, é a capacidade de nós, aleluia, vencermos, de nós amadurecermos, de nós permanecermos em quem Deus nos formou como filhos. Sabe o que é resiliência? É quando você vai para uma batalha, você sofre as dores, as lutas, as percas, as marcas, mas quando você retorna, você sabe quem você é. Continua sendo o mesmo soldado que Deus te chamou para a peleja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos amém? Louvar o Senhor aqui. Enquanto eu vou orar, amém? E agradecer. Aleluia. Os irmãos vão adorar o Senhor. Amém? Vamos orar. Para que Deus nos faça fortes. Para que Deus nos faça permanecer e resistir. Nos tornarmos resilientes diante de toda essa situação. Não mudarmos a nossa identidade de quem nós somos. Um dia, lá na Babilônia, quiseram mudar a identidade de Daniel. Quiseram mudar a identidade de Misael. Quiseram mudar a identidade ali de Ananias, de Azarias. Colocaram nomes diferentes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles não perderam a sua identidade interna de filhos de Deus. Seja resiliente. Não perca a sua identidade de filho e filha de Deus. Seja qual for o teu processo, a tua dor, Deus está conosco. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua santa e bendita palavra, que possamos aprender, ó Deus, a sermos mais fortes a cada dia na nossa fé, que possamos aprender, ó Deus, diante das dores, das lutas e dos sofrimentos, aleluia, que o Senhor não nos abandona, e tudo, como diz a tua palavra, colabora, contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nunca vamos compreender, ó Deus, a sua vontade, os processos, os caminhos que o Senhor nos conduz. Mas certamente, Senhor, no final deles, sempre haverá um galardão, uma honra, uma exaltação, uma vitória preparada para o Senhor, para aqueles que chegarem até o fim, Senhor. Para aqueles que permanecerem firmes nos seus propósitos, na sua fé, no seu caminho. Nos ensina, Senhor, através da sua palavra. Como José, ó Deus, que passou duras situações ao longo da sua caminhada, mas não desistiu, mas não sucumbiu, mas não deixou de servir e crer que os seus sonhos, que um dia lá na sua juventude, com 17 anos que o Senhor o dera, eles não iriam passar, eles iriam se cumprir. E foi assim que aconteceu com José. E assim o Senhor faça com a tua igreja, que o Senhor faça conosco, Pai, que possamos viver os seus sonhos, as suas promessas, a sua vontade, e recebermos o galardão da vida eterna. Abençoa, Senhor, esta família, este homem, essa mulher que está na sua casa, meu Deus, vivendo esses dias cruéis, mas que o seu coração esteja fortalecido no Senhor, que a sua alma esteja ligada com o Senhor, que a sua esperança não esteja nessa terra, mas na eternidade de glória. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia. Ele é Deus de perto, Ele é Deus conosco. E não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra Eu creio. vai se cumprir. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Posso enfrentar o que Aleluia. for. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Oh, glória a Deus. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua obra redentora. Obrigado por nos escolher.
Obrigado, Jesus, por nos guardar. Bendito seja o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos faça fortes, resilientes, para superarmos esses desafios da vida. Em nome de Jesus. Amém. Agradecer aos irmãos que estão aqui. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês. Deus guarde vocês. Amém. A cada um. Em nome de Jesus. A você que está em casa, Deus abençoe tua vida. Amém. Obrigado por nos acompanhar mais um culto. Compartilhe as lives, compartilhe conosco, amém, a mensagem de Deus. Se você quiser contribuir, ofertar, dizimar, amém, nós temos uma conta específica da igreja, amém. Você procure aí os obreiros ou entre em contato conosco. E de outra forma, nós estamos aqui toda quarta e domingo. Quarta-feira às 8 horas e domingo às 18h30. Você pode estar vindo aqui também, ofertar e nos ajudar a mantermos essa obra. Deus te abençoe. Deus te dê uma semana de paz, de bênção, de alegria. Deus te dê uma semana, amém, abençoada. Vamos orar, vamos agradecer, para nós encerrarmos em nome de Jesus. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana. Nos guarda, Senhor. Nos livra, Senhor, dessa pestilência que está aí afora. Nos livra, meu Deus, da maldade do homem. Nos livra, Senhor, das governanças corruptas. Nos livra, Senhor, ó Pai querido, de uma situação caótica que estamos vivendo. Guarde a cada um, ó Deus, no seu lar. Aqueles que estão trabalhando, Senhor, na sua saída, na sua volta. As crianças, Senhor. Livra, meu Deus, as nossas crianças de todo mal, de todo acidente, Senhor, doméstico. Livra as nossas crianças de toda enfermidade, Senhor. Livra, Senhor, os nossos idosos, aqueles que estão em casa também, que são pessoas em grau de risco. Guarda-os, ó Deus. Livra aqueles que têm, Senhor, a sua saúde debilitada, meu Deus, por uma doença crônica. Senhor, guarda, meu Deus, a vida de cada um dos seus. Tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja, e que as pessoas possam olhar para os céus neste momento e reconhecer, ó Deus, a tua soberania, a tua grandeza, a Cristo como Salvador de suas vidas. Obrigado, Jesus. Nos conduz em sabedoria, debaixo da sua graça, da sua mão de poder, da sua misericórdia. Pai, que o seu amor, a sua graça, que as doces e eternas consolações do teu Espírito Santo nos acompanhem hoje e sempre. Irmãos, lembre-se, o céu não está em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagres e tudo podemos naquele que nos fortalece. Um beijo no seu coração, um grande abraço a todos aí. Creia, se torne uma pessoa resiliente, firme na sua fé. Amém? Convicto de que Deus te escolheu, te chamou para a sua salvação. Um abraço a todos, uma boa semana, em nome de Jesus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver